certamente muitas outras poderiam estar aqui, já receberam um toque seu, né, uma palavra de carinho, de atenção sua. Realmente você tocou a todos nós aqui em algum momento, desde as nossas conversas lá, ainda antes de eu ir para os Estados Unidos, ainda que a gente fazia as reuniões, que eram pequenas e foram crescendo, né, pessoas que estão prestigiando vocês mostram um pouco disso. A gente conversava hoje, a gente sabe que a decisão do Rodrigo, nós todos lamentamos o afastamento dele, mas entendemos que ele, por ser uma pessoa serena, sensata, que ele tomou essa decisão muito bem pensada, né, em conjunto com a família toda, né? Então ele está indo porque ele é uma pessoa que nós entendemos, quem conhece ele sabe que não é uma aventura, né? É uma decisão sábia. E como eu falei para ele, se der tudo errado, ele volta para a família. Isso. Mas ele vai ter muito sucesso porque ele é iluminado, né? Ele iluminou a vida da gente, né? Em algum momento, de alguma forma, com uma palavra, com uma atenção, com uma leitura do Evangelho, que ele sempre sabiamente traz para a gente como um momento do nosso dia. Eu brinco com ele que eu tinha que morar em Valparaíso para que a gente estivesse aqui 1h30 conversando, conversar a conversa, mas são sempre muitos momentos de aprendizado. E eu agradeço você por ter aceito na época, né, o convite para trabalhar comigo. Eu sempre falei que eu achava um desperdício, realmente, como a dele, trabalhando como motorista. Mas foi decisão dele, era bom para ele, era conveniente em termos de estudo também, por isso que eu aceitei esse desperdício de talento na função. Mas ele fazia mais do que motorista, ele sempre fez muito mais do que isso. Obrigado, chefe. Principalmente é um amigo que fica para a vida, Obrigado, né? chefe. Muito feliz de tratá-lo assim como meu amigo. Né? Obrigado. Então, vou deixar com a Fabiana fazer as vezes cerimonial, a gente acaba com isso. Se não quiser falar alguma coisa. Vou deixar o Rodrigo falar. Então, Gente, eu tenho quanto tempo mesmo? O brigadeiro tá saindo. Tem o tempo que quiser, eu vou sair daqui a 10 minutos. Tá joia. Eu quero, Rodrigo, deixa eu falar com você. Tá bom. Agora não. Irmãos, Pedro já falou, o Rodrigo é uma pessoa muito especial para todos nós. Deus tem usado ele bastante nos últimos 5 anos. Levantou ele para ser consolador, exortador, edificador da vida de todos aqueles que cruzaram o caminho dele. E quando não cruzaram, ele foi atrás para cruzar as nossas vidas. Então, isso mostra a disposição dele de servir, de estar conosco. E hoje pela manhã eu estava orando, agradecendo pela vida dele, né? E foi quando Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar, né? Sobre esse momento. Deus estava falando no meu coração que o que está passando agora, Paulo passou algo parecido. Está narrado lá no livro de Atos, capítulo 20. Ele esteve na cidade de Éfeso. Quando ele estava na cidade de Éfeso, ele fez bastante coisa lá. Mas ele começou na cidade de Éfeso com um grupo pequeno de 12 homens que ele encontrou na cidade, explicou a eles o sentido do Evangelho, explicou quem era Cristo, apresentou o plano da salvação, e a partir daqueles 12 homens a igreja de Éfeso cresceu. E aí Paulo depois volta lá e ele vai primeiro aos judeus na sinagoga e passa 3 meses na sinagoga. Não era o lugar dele na sinagoga, porque houve uma resistência, e ele vai para uma escola, que é a escola de Tirano. E ele começa a ensinar lá. Alguns manuscritos antigos vão dizer que ele ensinava lá na hora do almoço. Ele aproveitava o horário que a cidade dava uma pausa nas suas atividades e ele ia para a escola de Tirano ensinar. E aí, grandes coisas aconteceram lá naquela cidade, o povo se converteu, queimaram os livros de idolatria, isso levantou contenda e ele sempre firme, Paulo sempre firme. E aí, quando chega na terceira viagem missionária dele, capítulo 20, ele volta à cidade para se despedir.
Na verdade, interessante, ele não vai direto para Éfeso, ele vai para uma cidade vizinha, né, que é Mileto. Ele fala assim, manda chamar os irmãos para virem aqui, 48 quilômetros, e todo mundo vai. E aí eu não posso deixar de pensar nisso aqui. Ninguém está aqui obrigado. A gente está aqui para tentar mostrar para ele que a vida dele é importante para nós. Que a vida dele fez diferença na nossa vida. E continua fazendo, né? Eu quero que vocês não pensem nisso aqui como uma despedida, porque ele não vai desaparecer, né? Espero, né? Ele falou que ia estar aqui 2 vezes por semana, depois reduziu para uma, agora está de 15 em 15 dias. Então, acho que daqui a uma semana vai ser mês e mês, mas ele vai subir, né? Então, assim, Rodrigo, meu irmão, você, já falei várias vezes, né? Você é muito mais chegado que meus parentes de sangue. Deus criou um laço entre nós, assim, que eu não tenho como dimensionar em palavras, entendeu? E eu tenho certeza que você fez isso na vida de muitas pessoas aqui. Inclusive os 12 que você começou como Paulo a trabalhar, o Marcelino, o Gomes e outros que estão aqui agora. E aí quando ele volta lá, irmãos, eu vou ler, porque eu preciso interpretar. Né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei, aqui fala na Ásia, eu vou falar aqui na Fábio. Desde o primeiro dia que entrei na Fábio, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos, aqui fala judeus, religiosos, né, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, eu vou botar aqui de sessão em sessão, testificando tanto a religiosos como a não religiosos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para a vida civil, aqui era Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo de sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, por 5 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobecei ouro, nem prata, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para quem era necessário, a mim e que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente ao Rodrigo, aqui era Paulo, o beijava. Irmãos, se o Briadeiro me permitir, eu não sei se a gente ia fazer isso outro momento, eu queria que a gente orasse, agradecendo pela vida dele. É uma oração de júbilo, né, sabendo que Deus fez grandes coisas usando esse homem aqui. Deus ainda fará grandes coisas usando ele lá fora e, de vez em quando aqui, né, de 15 em 15, 30 em 30, né? E o coração dele, a casa dele está aberta, eu não sou da casa dele, mas né, eu falo porque conheço a Jéssica, conheço ele, assim, está sempre disposto a servir, sempre disposto a se doar. Ele nunca vai se negar de estar com os irmãos e receber a hora que cada um de nós precisar. Né? Se a gente puder orar, chega aqui, Rodrigo, no meio, vamos fazer uma rodinha. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Com grande alegria, Senhor Deus, que mais esse ciclo se encerra. Nós te agradecemos muito pela vida do teu servo, Pai. Nosso irmão Cristo, nosso amado Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que ele fez enorme diferença na vida de cada um de nós, porque ele se permitiu ser usado pelo Senhor, Pai. Quando precisava consolar e consolava, quando precisava exortar e exortava, Pai. Quando precisava admoestar e edificar, ele fazia isso, Senhor. Permitindo, Senhor, o instrumento das tuas mãos nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque realmente nós podemos ver a tua face na vida dele, Pai.
Nós podemos ver, Senhor Deus, o Senhor se mover aqui nessa terra, na vida desse homem. Ele foi o teu imitador e continuará sendo o teu imitador até que vá. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor vá à frente dessa nova empreitada, dessa nova fase da vida dele, Senhor Deus. Amém. Tudo aquele que planejou fazer fora da fase, Senhor Deus, que seja abençoado pelas tuas mãos, Pai. Que essa semente, Pai, que ele deixou aqui, Senhor Deus, nesses 5 anos, foi plantada, regada e edificada com sangue, suor, lágrimas, horas de oração, horas de sono perdido, Senhor Deus. Ela continue frutificando, Senhor Deus, para que essa alegria continue crescendo no coração dele. Amém, meu Que nós possamos, Senhor Deus, testificar que o Senhor tem sido comigo por aquilo que faz. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida deste homem, Senhor Deus, da família dele. Que o Senhor continue usando até que ele vá. Amém. Amém. Amém, gente. Bom, irmãos, muito obrigado. Senhores, é difícil falar, né, depois de tudo isso. Mas, primeiramente, eu quero agradecer o autor de tudo isso, né, que é o nosso Deus. Sem Ele, nada disso aconteceria. A Bíblia diz tanto querer como efetuar vem dele, né, procede dele. E o que é mais maravilhoso, irmãos, é poder discursar aqui sem nada escrito, porque procede de um coração puro, sabe? Procede de uma naturalidade. E eu quero iniciar glorificando a Deus, segundo agradecendo você, meu bem. A Fábio me proporcionou momentos maravilhosos, irmãos. E um deles foi conhecer você, né, meu bem? Como eu disse anteriormente, eu te agradeço não por ser uma esposa perfeita, mas por intermédio da tua imperfeição, eu poder ser conformado à imagem de Cristo. Temos passado tantas lutas, né? Tantas dificuldades esses dias. Quem é pai aqui sabe a dificuldade que é de criar, de admoestar e de, muitas das vezes, dividir um bem tão precioso que você tem. Eu acho que todos vocês aqui conhecem da nossa história. E eu quero te agradecer, meu bem, por todos os momentos, segurar em minhas mãos. E se tem alguém culpado aqui da minha saída, é ela. Eu lembro que desde 2019 ela falou, amor, eu acho que você tem que voar alto. Você tem talento para isso. Eu falei, calma, tem uns irmãos lá na Fábio. Mas você pode ver outra hora. Eu falei, não, mas no tempo certo o Senhor há de nos proporcionar um lugar para a gente se reunir. E 2020... Eu vou ter que sair. Tem, né? Aí eu sei que você levou 3 meses para explicar o Pai Nosso da gente. Vocês estão vendo, né? Tá tempo de eu voltar. Pedro, o senhor me permite só 2 minutos aqui falar? Queria falar mais sobre a Jéssica, no final eu falo. Mas, meus irmãos, em João capítulo 13, a Bíblia nos narra ali a questão relacionada ao lava-pés, né? E uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, brigadeiro, aqui na FAB, depois da Jéssica, é de ter conhecido também o Senhor, porque mesmo sendo mestre, autoridade, sempre esteve disposto a lavar os pés de cada um, e não de maneira cerimonial, e não de maneira politiqueira, irmãos, mas de maneira genuína. E eu louvo a Deus, brigadeiro, por todas as conversas que o Senhor já teve com minha esposa, com todas as vezes que o Senhor, como um pai, me olhou nos olhos, me encorajou, me ajudou. E sabe o que é mais maravilhoso? É poder falar tudo isso e ver o semblante de vocês confirmando que não é uma política, que não é demagogia. Eu desejo ao Senhor toda sorte de bênção. E não sei se posso dizer, agora o Senhor está dispensado. Senhores, estranho, né, cara? Que ironia do destino, né, meus irmãos? Gente, é só Deus, né, vai fazer. O cara tá indo embora e quer levar uma cadeia, né? Eu acho que os irmãos entenderam, né?
Ó, a Vanessa falou algo que é verdade, irmãos. A minha razão me faz sair, mas a minha emoção me faz ficar. Quanto minha esposa sabe disso, né? Como eu sinto muitas das vezes dores, né? Pelo fato de não estar aqui com os irmãos todos os dias. E eu quero só quero fazer os irmãos lembrarem de onde tudo começou, né? Eu falei logo mais cedo e eu quero retornar à minha fala, irmãos. 2018, com 2 semanas de trabalho, fui encorajado a levar uma palavra lá no grupamento de apoio, né? E ali foi onde eu conheci Arcelino e Gomes. E após a ministração da palavra, 2 Timóteo 3,16, eles me procuraram no alojamento e falaram, cara, tu vai me ensinar mais sobre essa questão das escrituras aí. Esse negócio de exegese, de hermenêutica, né? E ali foi onde tudo começou. Onde no segundo dia de 2 irmãos, nós tínhamos 6, né? Submárcio, outros irmãos estavam nos acompanhando, Cruz também, que eu não vi até agora aqui. Tá perdoado. E meus irmãos, o que foi mais fantástico é que diariamente, era para ser apenas na segunda e na quinta-feira, mas diariamente Deus vinha acrescentando outros irmãos. E o alojamento, vocês sabem, né? Não é tão agradável ali o aroma, né? E aí um abençoado conversou com o Coronel Carpichin para que iniciássemos ali um trabalho ali no auditório da Cefa, né? E foi ali onde tudo começou, irmãos. Conheci o Coronel Dantas ali, conheci outros irmãos ali, e foi onde eu estreitei mais meu relacionamento com Jéssica, com o Fabi. E eu falei muito aqui da minha esposa, né? E eu quero falar desses 2 personagens, né? A Fabi não estava mais cedo, por isso que ela não ouviu falando dela. Mas como ela não estava mais cedo, quero te agradecer, minha irmã, também, por todo o carinho, por toda a fidelidade, por todo o companheirismo. Para mim, Fabi, você é como se fosse uma irmã de sangue mesmo, sabe? E o que é mais interessante, irmãos, é que quando eu olho para o rosto de cada um dos irmãos, eu vejo aquilo que Jesus havia dito outrora ali nos evangelhos, né? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as colocam em prática. Quando você disse isso aqui, meu irmão, não foi só uma explosão de sentimento, era uma confirmação. E tem irmãos que chegam em mim e falam, poxa, David, mas qual foi o curso de oratório que você fez? Eu falei, nenhum, irmão. O curso de oratório foi joelho no chão, sinceridade e verdade. E isso minha esposa pode autenticar. E como eu louvo a Deus, meus irmãos, e assim como eu iniciei aqui na FAB, eu quero findar. João capítulo 8, versículo 31 e 32. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, olha a condicionante, se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e ela vos libertará. O versículo 32 nós ouvimos muito no tempo de política, mas o 31 não. E todo texto precisa de um contexto, né? E que possamos, meus irmãos, compreender que para que sejamos um discípulo verdadeiro, não significa estar plantado na igreja X ou Y. E isso também não é um discurso ecumênico. É um discurso de uma fidelidade única a um Cristo que morreu por mim e por você. Mas para que você possa herdar a vida eterna e desenvolver um relacionamento com Cristo, é necessário que você esteja inexorável na palavra dele. Não na palavra de homem X ou Y, mas na palavra do próprio Cristo. E ele disse, se permanecerdes firme nas minhas palavras, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade. E essa verdade dele há de libertá-los. Rodrigo, mas por que você acredita tanto nela? Porque Paulo disse a Timóteo, imagina você agora se deparando com os últimos minutos da sua vida. E você está diante aí de uma folha A4, naquele período, um papiro e uma pena. E Paulo tinha ali as suas últimas palavras para expressar num papel. E Paulo começa a 2 Timóteo dizendo, todos quantos quiserem viver segundo o Evangelho padecerão perseguições. E ele diz assim, mas os maus, eles irão de mal a pior, eles vão enganar e vão ser enganados. Mas o que mais me fascina é que no verso 16 ele diz assim, pois toda escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja aprovado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ele começa o capítulo 4, as últimas palavras do apóstolo Paulo,
Ele finaliza assim: eu acho que eu teria escrito, mãe, eu te amo, esposa, você sempre foi uma bênção para mim, meus filhos, continue fazendo isso, fulano de tal, ciclano, mas não, Paulo diz, prega a palavra. Quando? A tempo, fora de tempo. Repreenda, corrija com toda longanimidade e doutrina. O que é longanimidade? Com toda paciência, perseverança e doutrina, pois chegará um tempo em que não vão suportar essa doutrina. Pelo contrário, sentirão comichões nos ouvidos e recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas tu, porém, você que está aqui, seja fiel até a morte. E meus irmãos, não existe dádiva melhor que saber que cada um dos irmãos vieram aqui atraídos pelo próprio Deus, mas de livre e espontânea vontade. E antes de ir embora, eu quero dar um abraço coletivo em cada um de vocês. E eu quero também dizer a vocês que nenhum abraço meu vai ser suficiente para trazer a você aquilo que você precisa. Só o Espírito Santo pode dar. Lembre-se, meu irmão, esse homem que está aqui é um miserável, um pecador. Eu acho que foi por isso que o Senhor teve a misericórdia de usar. Porque nada de bom que vocês veem em mim é meu. É dádiva minha. Estudamos durante um ano isso em Tiago, não foi? Toda boa dádiva vem de Deus, né? E aquilo que é mal vem de quem? Da minha natureza pecaminosa. E entendam isso em nome de Jesus. Eu suplico, assim como Paulo fez, que vocês possam ter unidade de espírito, de pensamento e de coração, para que cheguemos à unidade da fé. E sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes vamos nos deparar com defeito um do outro, e eu sei que todos aqui são pecadores e têm muitos defeitos. Temos, muitas das vezes, a hipocrisia, ou então um coração duro, de querer evitar. Mas eu nunca vou me esquecer, meus irmãos, de quando eu entrei nesse alojamento e vi a Celina olhando para Gomes, um confrontando o outro enquanto eu estava lá banhando, né, depois do TAF, e um confrontando o outro em pecado, e os dois chorando, se embolando ali em amor, ouvindo confrontos que não é fáceis de ouvir. E depois disso eu vi o Marcinho, eu via o Cruz, eu via um, eu via outro. Eu falei, é isso que é a Igreja de Cristo. Não é um local de pessoas perfeitas, mas um lugar onde pessoas se permitem ser lavadas pela palavra de Deus. E é ela que nos purifica, e é ela que nos santifica, e é ela que nos une. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado por cada gesto de carinho, por cada mensagem, por tudo que vocês já fizeram a mim e a minha esposa. E eu quero encerrar, como eu iniciei falando da minha esposa, né? Falando de Deus, da minha esposa, eu quero encerrar falando de 3 pessoas que representam muito para mim. Dantas. Estou saindo, enquanto sou militar, né? Coronel Dantas. Você sabe do quanto você foi resposta de oração em nosso meio. E digo isso, irmãos, sem demagogia alguma, que todos aqui me conhecem. Mas como eu orei, como eu supliquei a Deus, Senhor, traz mais homens de Deus para me ajudar, porque eu não dou conta sozinho. Eu me sentia sobrecarregado. E Deus te encaminhou, meu irmão. E o que é mais maravilhoso é que, como você disse, aqui não se finda, aqui apenas amplia. E continuamos andando lá fora juntos. E outro, Gomes, meu irmão, como eu te amo, cara. Mesmo diante de todas as tuas fraquezas, mesmo diante de todas as suas falhas, cumpre cabalmente o teu chamado, meu irmão. Deixe de resistir. Venha, tem muita gente, como eu disse outrora ali mais cedo, muitas pessoas vieram por intermédio de você, meu irmão, de uma conversão. E muitos também já saíram por conta de você. Engraçado dizer isso, né? Mas uma coisa é certa, meu irmão. Tu tem o Espírito Santo. Não deixe nada neste mundo apagar isso que o Senhor te concedeu. E Arcelino, meu irmão, se aqui fosse uma troca de bastão, né? Eu ia chegar em você e falar, meu irmão, receba, né? Meio estranho, né? O mais moderno entregando o mais antigo, né? Tipo aqui, né? E eu entrego esse bastão a você, meu irmão. Não sinta pesar. Sinta graça do Senhor. Não queira, de maneira alguma, ser semelhante a mim, mas como a Cristo, sabe? Seja espontâneo, continue sendo esse servo, que não somente chega mais cedo para abrir a porta, mas que admoesta, que exorta, com todo carinho e mansidão, né, meu irmão?
como eu te amo, cara. Que você, meu irmão, possa cumprir cabalmente o teu chamado. Que você possa continuar edificando aqui, né? E, meus irmãos, eu tenho plena convicção de certeza que vocês sabem que eu teria aqui 10 horas aqui que eu falaria sem parar e sem programar nada. Mas como a gente ainda tem um momento de comunhão ali, eu não quero me estender tanto, né? O quê? Eu não entendi? Só faltou 9. Obrigado pela motivação e encorajamento. Mas, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Eu acho que o que não me deixa sentir mais pesar é exatamente a possibilidade de retornar e de pelo menos uma vez na semana estar aqui com os irmãos. E eu não ia dizer isso, mas eu sinto do próprio Deus dizer, nesse empreendimento que o Senhor me abençoou, para que eu pudesse abrir em parceria com um primo, um irmão, um amigo. Quando eu cheguei nesse local, eu não conseguia enxergar literalmente o nosso próprio negócio. E o que foi mais interessante é que ele falou, poxa, cara, eu vejo um monte de gente aqui com mãos erguidas, que loucura é essa, né? E hoje eu entendo tudo o que aconteceu, irmãos. Nós temos um centro de vistoria com mais de 1.200 metros quadrados. E hoje eu compreendo que aquele local não era somente para ter veículos. Era para ter irmãos como vocês lá. E sintam-se convidados. Estaremos nos reunindo todos os sábados, às 19 horas lá. Eu não sei se vai ter cadeira para todo mundo, mas pode sentar no chão e fazer igual no tempo antigo, né? Da igreja primitiva, né? E o nosso maior desejo é que jamais percamos a essência do evangelho, sabe? Às vezes a gente vai, né, naquela igreja que tem ali uma parede funda, ali pintada de preta, muitos instrumentos, muita musicalidade boa, né? Mas muitas vezes a gente perde a capacidade de conversar e saber o que os irmãos estão passando no dia a dia e esquecendo de fazer aquilo em que Jesus fez no início do trajeto, antes de anunciar ali o arrependimento, que está em Mateus 4,17. E, meus irmãos, obrigado. Novamente eu digo a vocês, se unam cada vez mais. Percam de vista as retaliações, as diferenças. Até mesmo você que talvez não professe a mesma fé que eu. Eu quero te dizer que a tua fé não esteja baseada em mim, mas sim única e exclusivamente nas Escrituras. Amém, meus queridos? Amém. Agora eu posso orar por vocês? Obrigado por terem orado por mim. Eu quero findar esse momento orando por cada um de vocês. Pai, no nome santo de Jesus eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui presente. Ó Senhor, tua palavra diz que é o Senhor que atrai pela tua presença, diante da tua soberania. E eu quero te pedir uma bênção especial, Pai, sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui, Pai. Que cada palavra que foi ministrada possa aquecer aos corações de cada um deles, Pai. E que eles possam crescer em graça, em conhecimento, de maneira progressiva, Pai. E que eles possam experimentar, meu Deus, mais do Senhor. Pai, que nós não venhamos nos prender a uma simples religião, a uma seita, ou um conjunto de moralismo, Pai. Mas que possamos, por intermédio do Teu Espírito, Pai, ser conduzidos a expressar o Teu caráter. Esse é o meu desejo, Pai. Une os corações, a mente e o espírito de cada um, Pai. Que as Tuas doces consolações estejam sobre nós, de hoje e para todos sempre. Amém! Amém. Obrigado, meu Deus.